Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tomoyoshi Yamada, voluntário do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia e um dos integrantes do Colégio Invisível de Sexologia. Hoje estou aqui para expor um relato meu com o título de Crises e Oportunidades Evolutivas. Na atual crise da pandemia Covid-19, várias pessoas relatam transformações em suas vidas que possivelmente, em condições normais, não teriam acontecido. A pandemia provocou muitas mudanças, quebrou tabus e paradigmas, modificando comportamentos tradicionais enraizados e ultrapassados. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que eu considerava uma instituição conservadora, acompanhou as mudanças, adequando-se à nova realidade por meio de comunicação online, ampliando sua atuação assistencial em todo o território nacional e internacional. Esta nova condição imposta à sociedade global levou-me a refletir e realizar cotejos sobre outra crise ocorrida há 3 décadas, de natureza econômica, ocorrido no Brasil com o denominado Plano Collor, que impactou a economia brasileira, levando também a uma crise de grandes proporções. O objetivo deste relato é a exposição das experiências pessoais vivenciadas na década de 1990, realizando um paralelo com outra situação de crise ocorrida 30 anos depois, ou seja, a pandemia de Covid-19, para apreciação e reflexão das leitoras e leitores, realizando cotejo com as reciclagens existenciais pessoais sob a ótica da conscienciologia, avaliando se poderão serem aproveitadas nas suas vidas. Atualmente, na condição de aposentado da vida profissional e do mundo corporativo, exponho um relato de uma situação de crise, um grande desafio que enfrentei na época de crise econômica no Brasil, denominado Plano Collor, 1990 a 1992. Em 1990, eu tinha uma empresa societária de engenharia industrial com apenas 4 anos de existência. Na época, tínhamos muitos clientes quando enfrentamos a primeira crise, que foi o Plano Collor. Tal plano confiscou todos os recursos financeiros que estavam depositados no banco, deixando-nos sem fluxo de caixa. O mercado entrou em colapso, sem nenhum serviço e sem dinheiro para investimentos. Pelo fato de um colega societário ser imigrante japonês, iniciamos contato com o mercado do Japão, recrutando mão de obra especializada para a fábrica e conseguimos contato com as empresas de engenharia daquele país, configurando um certo grau de aventura. Felizmente, o Japão estava com muitos serviços de engenharia. Inicialmente, o país abriu portas para o envio de engenheiros para alocar nas empresas de engenharia japonesas. Na sequência, os japoneses pediram também projetistas, técnicos e desenhistas de projetos industriais. Então, iniciei o trabalho no primeiro momento, levando 8 projetistas. Minha função era acompanhar e dar suporte técnico e administrativo para o grupo, fazendo a intermediação até adaptar e integrar a equipe brasileira com a equipe japonesa. Foi um grande desafio pessoal, pois os procedimentos de elaboração de projeto eram muito diferentes, além da linguagem técnica, que era muito complicada. No início, muitas palavras eram totalmente novas, porque eles abreviavam palavras no idioma inglês
com pronúncia japonesa. Por exemplo, prehabu, pronunciado em japonês, e estrangeirismo, abreviação da palavra prefabrication no idioma inglês. Os japoneses também criavam palavras neológicas, sendo metade em japonês e metade em inglês. Por exemplo, boruben, pronunciado em japonês, e boru, que é ball em inglês, significando bola ou esfera, e ben, que significa válvula em japonês, isto é, válvula esfera. A maioria dos nomes dos materiais seguiam esta linha. Depois de algum tempo em contato, chegamos num acordo para eu levar também serviço para o Brasil e utilizar mão de obra brasileira, pois tinha muitos trabalhos a ser feito. Sabia que o desafio era grande, mas como no Brasil não tinha praticamente nenhum serviço de projeto industrial, resolvi aceitar a proposta. Para exemplificar um tipo de desenho que nós fazíamos no Brasil em 8 a 10 horas, os japoneses faziam em 2 horas e só pagava apenas o valor de 2 horas. E eu aceitei porque eles pagavam em dólares e $1 valia mais de R$ 4 e o imposto de exportação de serviço era bem menor. Esta diferença de tempo para fazer o mesmo serviço era a diferença da metodologia de trabalho e comprometimento e disciplina dos funcionários, além das padronizações de trabalho. Enquanto acompanhava a produção, fiquei observando, estudando e muitas vezes discutindo metodologia de trabalho, pois os japoneses também queriam saber como os brasileiros trabalhavam e não ter grande diferença nos métodos e procedimentos de trabalho. Senti que era uma oportunidade para levar minha empresa a um patamar diferenciado, implantando esse sistema japonês e treinando nossos funcionários. Na época, no Brasil, era condição necessária às empresas estarem aptas a terem um sistema de qualidade implantado, o que tornava o trabalho engessado. Gastava-se muitas horas com burocracia e documentos comprobatórios, verificação de documentos e desenhos que muitas vezes não eram praticados efetivamente. O trabalho envolvia 8 etapas entre execução e verificação, e os japoneses realizavam o mesmo processo em 3 etapas, sem tantas verificações intermediárias. Outra grande diferença era a formação dos projetistas japoneses, que incluía aproximadamente 30% de engenheiros e 70% de profissionais com formação técnica completa. No entanto, no Brasil, tínhamos 30% de projetistas com formação técnica completa e os demais não tinham nem ensino médio completo. Alguns projetistas só tinham o ensino fundamental e se tornaram projetistas com muitos anos de prática, sem técnica, resultando em grande diferença técnica. Um colega que ficou algum tempo trabalhando no Japão observou a diferença cultural entre os dois países ao voltar para o Brasil. Ele notou que aqui no Brasil os funcionários faziam fila para bater cartão de ponto até mesmo antes do horário, uma coisa que dificilmente acontecia no Japão. Outra diferença cultural observada entre as fábricas é que no Japão, em torno de 15 minutos do fechamento do expediente, todas as pessoas que estavam na sala de projeto, incluindo gerentes, pegavam o material de limpeza e deixavam a sala limpa, inclusive os banheiros. Nos primeiros serviços tivemos prejuízos financeiros, mas conscientizando a equipe da necessidade de sobrevivência que estávamos sentindo com muito treinamento e padronização, acertamos a metodologia de trabalho e conseguimos reduzir o processo de trabalho de 8 para 4 horas, tornando o serviço bastante compensador.
Nesta época ainda não tinha internet, então a comunicação era via fax, sempre deixando um rolo de papel novo à noite e no dia seguinte o papel de fax espalhado pela sala inteira, pois temos 12 horas de fuso horário entre Brasil e Japão. Contudo, graças a essa crise, aprendemos muita coisa e adquirimos novos métodos de trabalho. Enfrentamos grandes sacrifícios com alguns profissionais, deixando família, passando temporadas no Japão, algumas vezes se sentindo inferiorizados no país estranho, mas aprendemos muitas coisas. Muitos profissionais comprometidos encararam os desafios cientes da situação que o Brasil passava, absorveram novas maneiras de trabalhar e se tornaram profissionais que conseguiam competir plenamente no mercado japonês. Assim, sobrevivemos à crise do Plano Collor, mais fortalecidos e mais preparados para concorrer no mercado brasileiro. Apesar de estar sempre me atualizando tecnicamente na minha profissão, compreendi que uma força extrafísica, possivelmente advinda de amparadores, e mesmo sem estar ainda consciente plenamente desta condição, ajuda para ter uma reciclagem maior através da crise, aprendendo novas metodologias de trabalho que dificilmente iria conseguir em condições normais. Melhor ainda, foi que esta reciclagem não foi individual. Conseguimos reciclar um grupo grande de equipe da empresa na prática que todos tiveram que enfrentar e que dificilmente esquecerão. Hoje pelo ângulo de visão da conscienciologia, permito-me ponderar que tais capacidades autovivenciadas, em parte, estavam sendo realizadas ao modo de algo de maior propósito evolutivo e crescendo consciencialmente, mesmo sem ter a lucidez naquele momento evolutivo. A maioria das consciências não conhecem ou ignoram suas reais capacidades e geralmente, perante uma crise sem alternativa de escolha, acaba encontrando traços forças, trafores, adormecidos ou não empregados antes e seguem em frente. Enquanto isso, há indivíduos que ficam inertes, esperando que alguma condição favorável aconteça sem agir. Torna-se importante enfrentar com serenidade e com todo esforço, o sucesso torna-se factível. Na nossa vida intrafísica, vivenciamos a cosmoética, não recebendo desafios insuperáveis, sendo necessário a impulsão da própria vontade. A iniciativa é a busca de soluções para superar ao encarar as situações com seriedade. É preciso ainda que as pessoas gostem do que faz, pois, mesmo sob pressão, executando com prazer e vontade de evoluir, receberá amparo para ser bem-sucedido. Na época da ocorrência desses fatos relatados, ainda não tinha acessado a conscienciologia, contudo, examinando em retroperspectiva, com os conhecimentos de hoje, posso traçar paralelos daquele contexto com o paradigma consciencial e o princípio da descrença, constituindo fatores que impulsionaram a evolução pessoal e grupal a partir da interassistencialidade de fato e do autoenfrentamento das situações, impondo a própria vontade com inteligência evolutiva e cosmoética. Muito obrigado.